26 de fevereiro de 2023, Amsterdã, Holanda. O jovem Begolian Fernandes, de 26 anos, saía apressado da casa de um amigo. Ele levava no corpo o sangue de sua vítima e um pedaço de carne que jurava ser de ser humano. Para Begolian, ele tinha tirado a vida de um canibal. Preso no dia seguinte a caminho do Brasil, em Lisboa, Portugal, Begolian virou manchete nos portais brasileiros e europeus. Mas o amigo, a vítima de Begolian, estava bem longe de ser um canibal. O também jovem Alan Lopes era um rapaz trabalhador, feliz na sua luta diária trabalhando num açougue, querido por todos, em especial pela família. Alan, você é tão bonita, às vezes até tão feio. Bota, tire o chapéu, o boné. Tire o boné pra mim. Agora ficou bonito. Agora ficou laranjada feita. Alan tinha um bom defeito. Acreditava nos outros, ajudava e estendia a mão sem qualquer preconceito. Alan, na sua infinita bondade, resolveu ajudar seu compatriota Begolian, que estava dormindo pelas ruas de Amsterdã. Alan não sabia que estava ficando ao lado do próprio demônio. Confira agora minha conversa com Antônia Lima, a mãe de Alan. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Bem, não tá não, né? Impossível, Mas, né? exato. Mas a gente tem que seguir, né? Deve ser bem difícil, Antônia. Eu realmente não consigo, eu consigo só imaginar. Eu não consigo me pôr de maneira nenhuma nos seus sapatos. É uma coisa muito, muito fora de um todo. Fora do comum. Até que você assistia ao canal, eu gostaria de nunca estar te entrevistando. Beto, eu sou simplesmente viciada em casos criminais. Nossa, E o seu canal era um dos que eu estava lá sempre vendo. Eu ficava a tarde inteira com fone de ouvido, trabalhando e escutando. E assim, eu nunca me imaginei um dia ser o personagem e estar contando a história do Alan. de alguém que é o bem maior na minha vida, né? Que está aqui contando. Mas é a Eu, vida, né? eu A vi, gente não. eu vi algumas imagens que você me mandou. Ele era muito simpático, seu filho, né? Ele era muito, muito, muito. Ele estando com ele, assim, ele estava sempre fazendo a gente rir na brincadeira dele, aquelas brincadeiras. É, Era uma pessoa totalmente extrovertida, assim, sem palavras para descrevê-lo, porque é inacreditável que ele não esteja mais aqui. Ele tinha 24 anos, é isso? 21. 21 anos, Ele, nossa, era nada. Ele era muito menino. ele vai fazer 22 agora, em abril, dia 16 de abril. Nossa. E eles estão há quanto tempo em Amsterdã? Eu, eu cheguei aqui em Amsterdã em 2015, né? E com esperança, com promessa de voltar assim que eu conseguisse dinheiro para buscá-lo. Essa era a minha promessa para ele. Na semana que eu estava viajando para cá, para Amsterdã, ele adoeceu no Brasil e era uma doença psicológica. Eu levava ele no médico, o médico medicava febre altíssima, tomava bezetacil, diminuía, voltava para casa, e aí no dia seguinte, novamente, febre altíssima, e aí eu entendi que aquela doença dele era a minha falta, que ele já estava sentindo. E aí em uma semana, ele perdeu 5 quilos, Nossa. só por eu estar se afastando de mim.
E aí eu prometi para ele, eu falei, filho, assim que a mamãe conseguir dinheiro lá, a mamãe vai vir te buscar. E no dia que completou 8 meses exato que eu tinha chegado aqui em Amsterdã, que eu tinha desembarcado, eu estava desembarcando no Brasil para buscá-lo. Que bom. E na época, Beto, o lugar que eu morava, que era em torno do Distrito Federal, era considerado o lugar mais perigoso do mundo. Morria mais gente por metro quadrado do que numa guerra. Nossa, Saiu, exatamente, saiu uma matéria até no Fantástico, que pode até procurar, há 8 anos atrás, mais ou menos, saiu essa matéria no Fantástico, falando exatamente do lugar que nós morávamos. E eu tirei ele desse lugar, né, para colocar no lugar de melhor qualidade de vida do mundo, porque aqui é um dos lugares de melhor qualidade de vida do mundo. É onde as crianças são, é considerado um lugar onde as crianças são mais felizes no mundo, né? Já teve pesquisa, tudo, e aconteceu isso com ele. Sim, desculpa, sim. eu tinha entendido você me falando que o local aí na Holanda era o mais perigoso do mundo. Não, é Não, aqui no Distrito Federal no Brasil, não no Distrito Federal na exato, Holanda. E você tira exato. ele desse lugar que era super perigoso para um dos lugares mais lindos e calmos do. Eu conheço Amsterdã, é uma cidade encantadora, as pessoas são encantadoras, é uma cidade onde você se sente muito seguro. E ele Totalmente. teve esse trágico fim e dentro de casa ainda, né? Dentro da minha casa, é, na segurança do lar, né? Onde eu nunca imaginei na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Me conta uma coisa, o Alan tinha 21 anos, ele tinha vontade de ser o quê quando crescesse? Porque ele ainda era um menino. Ele estava com uma oportunidade muito grande de estar na Europa. Ele tinha vontade de. Ele falava para você dos sonhos. Quais eram os sonhos do Alan? O sonho dele era ser rico. Isso todo mundo quer. Pra gente tem que- Aí tem três chances. Você nasce rico, casa com alguém rico ou trabalha. No meu caso, tem que trabalhar. É, ele fazia de tudo. Ele trabalhava é, no açougue, ele trabalhava ainda fazendo entregas depois que ele saía do açougue. Ele comprava, conseguia o dinheiro, comprou a bicicleta, alugava a bicicleta para ganhar tudo, para ganhar dinheiro extra, porque ele falava: eu vou ser rico. Ele estava, agora ele estava com planos muito bonitos para o futuro, planos maravilhosos. Ele tinha acabado de iniciar a carteira de motorista, já tinha, estava na terceira aula. Ele tinha planos. O meu namorado, ele tem uma função que ganha bem aqui onde ele mora, ele ganha muito bem. Ele já estava com promessa para trabalhar com ele, né? Ele ia ensinar a profissão dele para o Alan. Ele adotou o Alan como filho e ele falou: Olha, o Alan é um menino que ele precisa de alguém que pegue na mão dele e ele vai seguir. E eu farei isso por ele. E ele estava fazendo de tudo para seguir, para o Alan ter um futuro lindo. No entanto, ele está assim devastado. Ele conheceu o Alan não tem muito tempo, porque o meu relacionamento não tem muito tempo. E ele conheceu o Alan e ele ficou assim, é, adotou como um filho mesmo. E ele sente hoje assim. Hoje mesmo eu estive na casa dele, ele chorou bastante. E ele falou assim: olha, Antônio, eu perdi o meu pai recentemente. Ele perdeu o pai dele em janeiro. E ele falou assim: eu perdi o meu pai, mas a dor que eu estou sentindo do Alan não chega nem perto. Porque o meu pai, ele cumpriu, ele já estava idoso. E o Alan não, o Alan era um jovem com todo o futuro pela frente. E ele, assim, ele estava, assim, devastado. Muito, muito, muito triste. E E eu, como mãe, fui consolá-lo, né? Consolar ele. Dizer, a gente precisa seguir. O que o seu namorado faz, que era a profissão que ele ia seguir também?
Ele é contador aqui na Holanda. Ah, contador ganha bem qualquer. Contador é importantíssimo em qualquer lugar do mundo. Pena que o Alan não conseguiu chegar nesse ponto de já estar lá. Você tem outros filhos? Você tem mais Tenho duas filhas. duas filhas. Ah, como Sim. que era a relação do Alan com as irmãs? Eu vi que vocês são bem família. Eu vi pelas fotos, imagens, os vídeos. Como é que era a relação dele com as irmãs? A minha filha é a mais velha, ela tem 25 anos. Quando o Alan nasceu, ela já tinha quase 4 anos. Então, ela cuidou do Alan. Ela é aquela pessoa que, quando o Alan caía, ela que corria na frente para levantá-lo. Aí, às vezes, eu só olhava, ele já estava bem, porque ela fazia o meu o trabalho, sabe? É, eles cresceram, ela cuidando dele, ela leva ele para a escola, porque você sabe que no Brasil, a gente, mãe, baixa renda, a gente tem que trabalhar, né? E é o dia inteiro fora de casa, então a minha filha era que era mais responsável por ele, para cuidar dele, para tudo. E eles eram muito apegados. Eles ficaram mais afastados esse tempo que veio para cá, né? Pelo fato dela ela ter ficado no Brasil e ele ter vindo para cá. E, e ela veio para cá só há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então, eles estavam, voltaram a ficar juntos agora, mas ele trabalhando bastante e ela também, e logo também ela foi morar com o namorado, e aí eles se afastaram novamente. Mas quando se encontrava era aquela coisa, os dois sempre sorrindo, ela fazendo vídeo dele, é aquela coisa. Com a pequena fez 6 anos semana passada. Inclusive, ele tinha acabado de acontecer a tragédia e ela não entendia, ela dizia, eu quero uma festa. Ah, meu Deus. Eu quero a minha festa. Eu falava, filha, tá complicado agora. Ela falou, não, não quer, eu quero a minha festa. Bom, E a gente cantou parabéns para ela, assim, no momento de dor, a gente abriu mão, guardou um pouquinho a dor para ir dar atenção para ela, porque ela vai, não entende, né? Os dois juntos, eu não sabia quem era que tinha menos idade, se era a Hannah ou o Alan, porque os dois eram o tempo todo se engalfinhando. E aí eu brigava com o Alan, a Hannah ria. Eu brigava com a Hannah, o Alan ria. Aí eu tinha que brigar com os dois ao mesmo tempo para que não tivesse um rindo do outro. Aí era aquela coisa. Mas era muito, muito o tempo todo, sabe? Era muito divertido. e como que o Begolean entrou na vida de vocês? Há quanto tempo e como que ele chegou aí? Ele chegou aqui, é, eu estou nessa casa desde 2019. Eu creio que de 2019 para 2020, no Natal de 2019 para 2020, foi 2019. Quando eu soube, ele já estava morando numa casinha aqui nos fundos que é de guardar bagunça. Ele estava dormindo lá, né? Que o Alan tinha encontrado ele em situação de rua e trouxe ele para cá. E aí, num certo dia, já era no Natal mesmo, dia 24, dia 25, estava muito frio, e aí eu falei pro Alan, falei, Alan, não tem condição desse menino continuar dormindo aí. A gente tem que conseguir um lugar para ele. E ele falou, mãe, mas aonde? Onde é que a gente vai conseguir? Aí eu falei, na casa tem um conhecido que tem um quarto vazio, eu posso falar com ele. E aí eu falei com ele, ele aceitou, falou, não, pode. Eu falei, olha, só por um tempo. Eu até falei, ó, no máximo um mês e pouco, até ele se ajeitar. Eu não falei que era para ele ficar lá por muito tempo. Ele falou, não, tudo bem. Ele foi, pagou o aluguel, e era mais barato, eu pedi para ele fazer mais barato. E aí ele fez, e ele foi para lá, foi imediatamente para lá. E aí ele ficou, acho que uns 3, 4 meses lá. Inclusive, quando ele saiu, eu fui limpar,
né, o quarto, porque essa pessoa mora sozinha, e aí eu fui lá limpar o quarto para ele, né? E aí o quarto estava uma zona. Meu Deus, o que era aquilo? Tinha litros e litros de urinas Hã? guardada, urina. Ele urinava Ele guardava a própria dentro, vida? ele guardava a própria urina. Isso, o apartamento lá é um piso só. Ele não precisa subir escada. Se precisar subir escada para alguma coisa, aí eu até entendi. Eu falei, estava com preguiça de levantar à noite, aqui faz muito frio, eu entendo. Mas não, lá é um piso só. Então, tinha várias garrafas de tinha, urina, é, tinha muito lixo debaixo da cama, muito, muito mesmo. Latas de refrigerante, resto de comida. A gente tirou sacos e sacos de lixo de lá de dentro do quarto. E, mas pensei, né, jovem, é normal. Eu não tive coisa assim, nada. Eu falei, tudo bem. Achei aquilo um absurdo, né? Mas tudo bem, passou, né? E aí, daí então, eu não soube, eu não vi mais ele, fiquei bastante tempo sem vê-lo. Só sabia notícia através do Alan. Aí ele falava, mãe, o Bigolean foi parado pela polícia. Ele vai ter que sair do país. Mãe, o Bigolean foi parado pela segunda vez, agora ele tá ferrado. Mãe, o Bigolean sumiu, e ele acho que ele estava levando dinheiro para um outro país aí. Mãe, e ele tá sumido, ele tá me devendo dinheiro. Eu falei, meu filho, deixa para lá. Não, deixo não, eu preciso, ele vai ter que voltar. Ele até vai, ele vai ter que voltar, ele volta, ele volta. Aí, mãe, ele apareceu, ele voltou, ele realmente foi pego lá, mas foi solto, já tá de volta. Eu, que bom. Aí, às vezes, uma vez ele ligou, mãe, o Bigoleano tá indo aí para pegar um casaco de chuva. Eu falei, tá bom. Entreguei para ele. Ele me falou onde estava, entreguei pro Bigoleano. E aí eu via ele só assim, não sabia notícias, eu não via ele, só notícia. E aí, quando foi agora, recentemente, de novo, eu vi ele na casinha de novo, aqui no quintal. Não, não foi na casinha. Eu vi quando eu desci, ele estava dormindo aqui na sala, junto com o Alan. E aí a gente até brincou, eu falei, Alan, mudou de casaca, tudo, agora até dormindo aí, tudo, junto com o menino, e a gente ficou sorrindo, brincando, né? E aí ele, não, mãe, que isso, tal. O menino tava precisando, tava sem lugar para dormir, e ele veio aí, eu deixei ele dormir aí. Aí eu, tá bom. Ficou nesse mesmo dia, o Alan subiu para tomar banho, e ele ficou aqui conversando comigo. Eu fazendo café, tudo, e ele conversando comigo. E aí foi quando ele falou, né? Falou assim, Dona Antônia, cheguei lá no Brasil, a minha família veio toda para cima de mim. E eu falei, não entendi, como assim? Ele falou, não me querem lá, não. Veio todo para cima de mim. Eu falei, eu também não dei muito assunto, né? Aí ele ficou aqui, a gente tomou café junto, conversamos. Ele me falou do documento dele, e aí falou que tinha conseguido um trabalho fixo, né, de contrato, no restaurante que o Alan já tinha trabalhado, que eu não sei, tenho certeza, mas eu acho que foi até o Alan que arrumou para ele. E aí eu até comentei com ele, eu falei, o Bigo, mas o Alan me falou que seu documento é falso. Ele falou, não, dona Antônia, não é não. É, eles, eles vão, meu nome já está no sistema, advogado é confiável, e eles vão até buscar a minha árvore Árvore genealógica, né? genealógica. Árvore genealógica. Isso, isso, e vão constatar que eu sou realmente descendente de italiano, e aí vai dar tudo certo. Realmente os documentos são verdadeiros.
Aí eu falei, eu até brinquei com ele, eu falei, vamos buscar a sua árvore bichológica, e ele, todo mundo ficou rindo aqui, né? Divertido mesmo. E aí a gente tomou café, o Alan desceu, tomamos um café todo mundo junto. Quando ele saiu, eu comentei com a minha amiga, que ela também estava aqui. Eu falei, poxa, se a pessoa, nem a família quer por perto, então não deve ter feito coisas boas, né? Aí a minha amiga só concordou. E aí, pronto, eu vi ele na semana seguinte, quando o episódio que ele bateu na porta, eu estava jantando, devia ser às 8 horas da noite aqui, e aí ele me pediu o cartão da lixeira, né, do container, e aí ele me falou a história que eu preciso jogar umas roupas e uns calçados fora, porque a, quando eu estava no Brasil, uns amigos jogou material radioativo no meu calçado, e eu fiquei muito doente. E por isso, quando eu adoeço, passa essa radiação para a roupa e para os calçados, e eu preciso jogar fora. Escutei aquela história e eu pensei, eu falei, que estranho. Mas eu já estava com o telefone na mão e os meus cartões ficam todo na capa do telefone, eu só puxei o cartão, entreguei para ele, não questionei nada. Ele saiu, deixou até a porta aberta e a minha filha ficou gritando para a minha gatinha não sair. Ele voltou, fechou a porta e saiu, voltando alguns minutos depois e me devolvendo o cartão. Foi a última vez que eu vi ele. E eu sei que durante esses últimos tempos, é, por duas vezes, uma vez a minha amiga, que estava ficando uns dias aqui na minha casa, chegou mais cedo e ele estava dormindo no sofá. E aí ela me mandou uma mensagem, né? Falou, eu preciso te falar uma coisa que você não vai gostar. Aí eu fiquei até, ela não falou de imediato, né? E aí eu fiquei até curiosa e eu liguei de imediato para ela para saber o que que era, né? Aí eu falei, o que que foi? Ela falou, olha, o amigo do Alan estava dormindo aqui no sofá. Aí eu deixei quieto, não falei nada. Na outra vez, o pai da minha filha, buscando a minha filha na escola, chegou aqui, ele estava dormindo no sofá de novo. Quando eu cheguei, a primeira coisa a minha filha falou: Mãe, o amigo do Mão, ela chamava ele de Mão, o amigo do Mão estava dormindo aqui no sofá. E aí eu peguei e questionei o Alan. Falei: Alan, nós dois já conversamos. Se você quer ajudar seus amigos, você ajuda da porta para fora. Meu filho, eu não quero esses aqui dentro de casa. Por quê? É só eu e sua irmã. Você não fica em casa o tempo todo. Você está colocando nós em risco. Você sabe disso. E aí ele falou: Não, mãe, ele estava cansado. Eu só queria que ele descansasse um pouco. Por isso que eu deixei a porta aberta. Aí eu achei assim tão bonito a atitude dele que eu não questionei mais, sabe? Eu não briguei com ele por isso, sabe? Porque assim eu falei, pô, meu filho tem um coração muito lindo, sabe? Senti pena do, do rapaz que na casinha tem um sofá pequeno, um sofá de 2 lugares apenas. Dá para uma pessoa dormir, mas não é muito confortável. E ele pensar assim, deixar ele entrar, dormir na sala, que é um lugar grande, que tem um sofá-cama grande, porque ele está com pena do amigo. Então, assim, eu achei aquela atitude dele, assim, lógico, perigosa para nós, mas bonita, por ele aceitar isso, fazer isso pelo amigo. E aí eu não falei mais nada, fiquei só. Você tinha medo do Begolian? Não, eu não tinha medo do Bergoglio. Tinha alguma coisa que ele. Porque assim, ele aparecia dormindo no teu sofá porque o Alan abria a porta, é isso? Exato. Porque o Alan abriu a porta. Porque, Beto, eu considero aqui um lugar tão tranquilo que eu já dormi inúmeras vezes com a minha porta aberta. A porta
no quintal, ficava aberta. Eu passei a trancar depois que ele começou a trazer os amigos para cá, tanto o marroquino, que ele ajudava o marroquino, ele trazia o marroquino para dormir também lá na casinha, e depois, em seguida, o Begolian volta. Então, eu eu falei, eu não queria, até mesmo porque não é nem questão assim de eu me sentir, achar que eles iam fazer alguma coisa comigo, me machucar ou machucar minha filha. Existe a questão que eu sou mãe solteira. Minha filha tem o pai dela é holandês. Eu estou no país dele, entendeu? Eu sou uma estrangeira. Então, assim, eu tenho a guarda da minha filha. Apesar de ser estrangeira, eu tenho a guarda da minha filha. Mas, se o pai saber que tem pessoas estranhas dentro da minha casa, eu estou correndo um risco de perder a guarda da minha filha. Então, assim, eu tinha medo nesse sentido. Não que eles pudessem fazer algo de mal para mim, não. E aí eu sempre alertava ele em relação a isso. Filho, você sabe que a mamãe corre o risco de perder a guarda da sua irmã. Então, vamos ter cuidado com isso. Não faz isso, tenha cuidado com isso. E outra coisa também que aqui na Europa, acho que todos sabem que a gente tem racionamento de gás, racionamento de energia, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Então, assim, ele trouxe o marroquino para cá, e aí ele falou assim, mãe, o marroquino precisa tomar banho. Mãe, ele tá fedendo, mãe. Aí eu falei assim, meu filho, mas a minha casa aqui é cadastrado eu e sua irmã. E você já tá extra na casa. E você ainda vai trazer mais pessoas, meu filho. Aí assim você complica a vida da mamãe. Aí ele diz assim, ô mãe, por favor, é só um banho. Ele tá fedendo, mãe, tem mais de uma semana que ele não toma banho. Eu falei, tá bom, meu filho, deixa ele tomar banho. Beto, ele entrou no banheiro, o garoto entrou no banheiro, o marroquino, ele ficou 2 horas dentro do banheiro. 2 horas. Eu falei assim, olha, Alain, a gente quer ajudar, mas ele não se ajuda. Porque assim, o cara tá de favor e ainda vai ficar 2 horas dentro do banheiro. Eu falei, não, meu filho, não dá. Aí por isso, assim, também uma das coisas que eu falava, olha, você tem que parar, meu filho. Não é assim também. A gente ajuda quando a gente pode, mas a gente não está podendo, meu filho. E aí ele ficava, mas mesmo assim ele não parava, Beto. Ele não parava. E o marroquino também era morador de rua. É morador de rua. Ele é. Ainda é. Ainda é. Esse é o marroquino que o Begolian falou que o Alan teria Teria matado e matado. teria e oferecido a carne dele para o Vigolian. Na paranoia dele, ele falou isso. O marroquino está vivíssimo. Sim, Inclusive, eu te mandei o vídeo falando com ele vou mostrar. na quarta-feira. Gabi, mostra ele. Gabi, mostra ele. Mostra ele. Isso. Tão bonitinho, ele tá perguntando como a senhora tá. Good, good. Disse que quer ficar em casa. Hã? Da cerimônia do Alain, eu falei com ele. Ele quer me ver, ele quer vir aqui para me ver, né? Porque ele não acredita que o amigo fizeram isso com o amigo dele que ajudou tanto ele. Ele não acredita. Ele ficou devastado quando ele soube. E é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Eu até perguntei para ele: você quer ajuda? Eu posso falar com. Tem a sociedade marroquina aqui que ajuda, né? Pessoas do país deles. E eu tenho contato de uma amiga que ela tem o contato deles. E eu falei: eu posso falar com a minha amiga? Você quer ajuda? Ele falou: não, eu estou assustado, eu estou com medo e eu não quero. Eu falei: tá bom. Mas se Vocês ele é,
Como que o Begolian e o Alan se conheceram? Através de quê? Olha, eu não sei exatamente como o Alan nunca me falou como eles se conheceram, porque eles têm um grupinho de amigos aqui, né, brasileiros. Alan conhece muito, ele nem tem várias nacionalidades, é marroquino, é colombiano, vários países que ele usa as amizades dele. Mas eu não sei exatamente como eles se conheceram. Eu acho que foi lá no grupinho mesmo das amizades, um apresentou pro outro e aí eles se conheceram. Como era o Begolian com você? Você conversava com ele ou ele meio que ficava quieto? Como era? Respeitador. Dona Antônia, ele me chamava de Dona Antônia. Ele nunca vi ele desrespeitar, ou eu falar algum palavrão, alguma coisa na minha frente. Não. Eu sempre digo, Beto, que eu conheci o amigo do meu filho, eu não conhecia um assassino, porque eu não via ele como assassino. Não via. Você não teve nenhum feeling de que ele pudesse. Nunca. Nada, 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 nada. Quando você limpa aquele quarto que tem urina, que tem, mostra muito um acúmulo, ele é claramente um acumulador. Você não confrontou ele falando assim, escuta, menino, por que isso é essa? Você está guardando urina? Você não falou nada. Ele não, ele sabe que você viu e ele também não perguntou. Não, até mesmo que ele já tinha saído do quarto, né? Ele já estava fora. E aí eu não tive mais contato com ele, como eu falei, eu só voltei a ter contato com ele recentemente. E nem quando Quando... teve, você já passou a adolescente bobo que fica guardando coisa. Isso foi o que eu pensei. É jovem, preguiçoso, às vezes está com preguiça de ir lá no lixo, na cozinha, de juntar ou fazer isso. Eu Sim. tipo, achei que fosse, não achei que fosse uma coisa tão fora do comum, não. Você tem você chegou a falar com a família dele em algum momento? Pensou em ligar para a família dele e falar, olha, seu filho está morando na rua? Você chegou a ter algum contato com a família dele? Ou pensou em falar com a mãe dele? É, olha, seu filho está nessa situação aqui. O que vocês estão deixando? Não. Não, não, Beto, até mesmo porque eu pensava assim, se ele estava naquela situação, é porque ele queria. Porque aqui tem trabalho. Aqui você não fica sem trabalho. Independente de você ter documento ou não, tem trabalho. Então, se a pessoa não trabalha, se a pessoa está numa situação de rua, a culpa é dele, não é da família. Então, assim, eu nunca pensei em comentar isso ou ligar para a família, não. Sobre isso, não. O máximo que ele se reportou falar sobre a família foi quando ele vai para o Brasil e a família vai para cima dele. Exatamente. Tá A bom. única coisa que ele fala. E ele chegou também a falar isso para outras pessoas, né? Não só para mim, segundo o que me falaram também. Ele comentou com os amigos que a família não queria ele lá por perto. A última vez que você falou com o Begolian foi essa vez das roupas radioativas, é isso? Isso, foi a última vez. Tempo antes de tudo acontecer. Foi, pouco antes, creio que uma semana antes de acontecer. O Alan, como que foi a última vez que você esteve com ele? O que vocês O conversaram? Alan, da última vez que a gente esteve com ele, o que a gente passou a conversar, a brincar, foi até daquele vídeo que eu te enviei. Que tira foto, tô olhando um negócio aqui. A senhora ficou olhando bem assim, ó, com a câmera. Como se não... É porque eu não consigo me Ja, controlar. dat vinden we wel een oplossing. Vou pôr Ik vind altijd een oplossing. Dit is lang door tot er een oplossing is. Tá bom, mano? Filhos tomando café. É porque a mamãe é muito bonitinho. Mano, tá linha aqui, mano. Vai ficar... Zé, isso nem tá até de som, né? Hoe bedoel je niet altijd zo? Met deze dingetjes, man. Hoe zijn net ging praten, zij praten niet altijd zo. Hij bent alleen maar een beetje verlegen. Não precisa Tá bom. ficar com vergonha. Você tá quieto, meu pai é? Não.
É pra mãe ficar guardado. Não, mas já tá bom já. Tô morrendo demais, né? Tô até me filmando, eu. Tá bom, pra isso não. É, ele que tá com a blusa azul, que eu fico filmando ele e ele falando, para, mãe, eu tô até com vergonha, tal, para, ele fala em holandês, né? Ele tá conversando em holandês com o meu namorado. E aí ele fala, para, e aí eu faço gracinha para ele, é tudo. E aí ele fica, eu tenho que ir porque senão eu vou me atrasar. Ele atrasava todo dia no trabalho, né? Aí eu até falava, ele dizia, mãe, eu tenho que ir, senão eu vou me atrasar. Eu, meu filho, é só um dia, não tem problema não. E a gente se acabava de rir, porque todo dia ele se atrasava. Ai, mas o patrão dele é simplesmente apaixonado por ele. Outro que adotou ele como filho. Ele tá arrasado, totalmente arrasado, porque ele não acredita. Ele diz que espera o Alan entrar todo dia. Ele diz que todo dia ele olha na porta e espera o filho dele entrar. E ele ficou com uma pecha também, né? Por isso que eu acho importante a gente já falar sobre isso, porque senão vira ponto turístico do açougue canibal. Ele ficou Exatamente. em cima. Como foi para ele? Porque, bem ou mal, o açougue dele entrou no meio da história, de uma loucura, de um surto, e que tomou proporções grandes. Como que foi para ele essa reação do açougue dele? Como tá para ele isso? Olha, para te falar a verdade, eu ainda não tive tempo de ir lá conversar com ele. Eu vi ele no momento, Ali na é, quarta-feira. foi nem na quarta-feira, eu cheguei a vê-lo dois dias depois do acontecido, e eu estava ainda, né, devastada, ele também, então ele foi lá para se disponibilizar, porque eu precisasse, ele ia me ajudar, dar as condolências também, e a gente não chegou a entrar no assunto de tudo, mas essa é fácil de falar, Beto, porque todas as minhas carnes que estavam aqui no meu freezer, vêm todas de lá, e todas elas foram examinadas, e todas elas são de origem animal. Então, eu tô sem carne no meu, porque todas elas a polícia levou, e todas foram examinadas, e todas, eles falaram, todas são de origem animal. Então, aí não precisa nem ir muito longe, né? Aquele pedaço de carne que foi encontrado já, então, antecipando uma pergunta que eu vou fazer lá na frente. Aquele pedaço de carne que foi encontrado com o Begolian já foi periciado? Porque chegou a sair no jornal português que era carne humana. Isso é tudo sensacionalismo, Mas você não sabe é? se foi periciado, se saiu o resultado? Não foi passado ainda sobre o assunto, falaram sobre isso, não, até agora nada, né? Mas de onde ele tirou? Se ele tirou do meu freezer, com certeza é de origem animal, não existe. Até mesmo porque a pessoa que ele diz ser Tá a bom. carne é o marroquino está vivo. Então daí já tira. Ele inventou histórias absurdas, Beto, absurda, que não tem nem o que questionar, que é de uma pessoa paranoica. É de uma pessoa que inventa, que arruma uma história e ele acha que é verdade. Então, não tem o que. Não sei. É uma Ele, pessoa que precisa de. É um doente, eu acho, não sei. ele chegou a falar nomes, né? Eu falei para o Rafael, falei disso. Aquelas pessoas que ele cita, você conhece? E, para te falar a verdade, eu não escutei os áudios é, que ele manda para os amigos. Mas tem alguns amigos que eu conheço, sim, que eu conheço. Ele colocou um monte de gente no meio. Me conta uma coisa, aquele dia específico que tudo acontece, você sabe como é que foi, o que aconteceu? O Alan que convidou ele apareceu na sua casa. Você tem o celular do Alan foi periciado já para saber se eles trocaram mensagem antes? Como foi a dinâmica daquele dia da morte do Alan? Olha, o que eu vou falar é o que eu acho, Tá. até mesmo porque eu não estava aqui em Amsterdã, né?
E o que eu acho, ele já estava aqui, só que ele só podia entrar na casa se eu não tivesse. Como ele sabia que eu estaria viajando, então ele já veio. E aí eu acho que na paranoia dele e eles aqui junto, e eu acho que ele já tinha isso em mente, em fazer isso, não sei. E ele não veio, ele já estava. Não, Porque eu acho que ele já estava dormindo na casinha, entendeu? claramente pelos áudios, eu ouvi o áudio, né? Eu só consegui ouvir um áudio até agora. Ele já vai com a intenção dele. Fala que ele já sabia que ele ia oferecer carne humana, que daí ele já levou uma faca, porque ele ia ser ele para. Mas assim, se você sabe que você está indo para casa de um canibal, você vai fazer o quê lá? Se você sabe que é muito desconexo, toda a construção de raciocínio dele é extremamente desconexa. Então, claramente ele já. A faca, você sabe? A faca era sua ou era dele? Você sabe? Eu não sei, mas sumiu uma faca minha. Então pode ser. Pode ser uma faca pequena, a que eu usava normal. Aqui ela não está mais aqui, então pode ser essa faca. Beto, ele atacou meu filho lá em cima. Ele não tinha autorização para subir. Ele não tinha autorização nem para entrar na casa. Imagine para subir para o segundo andar. Ele atacou meu filho no segundo andar. Então, ele foi. Eles não estavam nem comendo? Como é que foi? Me conta. Na verdade, ainda não se sabe exatamente como foi, porque a polícia holandesa ela é muito restrita, ela não passa muita informação. E aí a gente fica imaginando o que, segundo a gente sabe, é que logo cedo a minha vizinha escutou um barulho muito alto, como alguém caindo da escada. E aí, o que que aconteceu? Ele foi, o que a gente acha, que ele foi atacado em cima, no segundo andar, e ele caiu para o primeiro andar, aonde ele foi encontrado. Ele foi encontrado na porta do quarto da minha filha, e o que eu imagino foi isso, que ele, na paranoia dele, pegou a faca, subiu, atacou o Alan, os dois chegaram a brigar, não sei, o Alan tinha vários ferimentos de defesa, ele tentou se defender, acabou caindo da escada e quando caiu, ele terminou de fazer o serviço. E isso foi pela manhã, então, é isso? Segundo o que a vizinha falou, disse que escutou pela manhã. A gente mora, as nossas casas é parede com parede. Sim. Ela não chegou a bater na porta, ela não, para ver nada, ela só ouviu o barulho. É a única pessoa que ouviu alguma coisa? Tem outro vizinho que tem ouvido? Não. Não, não, foi a única pessoa que escutou, foi ela. Eu ainda não conversei com ela. O que eu soube foi o que ela falou com os amigos, né? Quando os amigos estavam aqui para tentar entrar para ver se o que o Bigoleano estava falando era verdade, né? E aí ela pegou e contou essa história. Falou: olha, eu escutei alguém caindo da escada, um barulho muito forte, como se alguém tivesse caído da escada, tal hora. E aí Que foi só horas? isso. Que horas que ela... Era, era 7 horas da manhã, né? Foi que ela falou, às 7. Não, ela, na verdade, eu não sei de nenhum horário. Ela disse que escutou barulho, cessou, e depois disso a gente só foi saber 7h30 da noite pelas mensagens que o Begoleano começou a enviar. Como a minha filha está falando aqui, que ela não citou horários, mas que ela escutou o barulho, e aí parou, e ela não escutou mais nada, e aí a gente que foi, quando a gente foi saber, logo em seguida ele mandou a mensagem para os amigos, e os amigos, para um amigo específico, amigo em comum deles, e aí ele chamou outros amigos e veio aqui para a porta. Isso, que horas? Isso era às 7 horas da noite, depois das 7 horas da noite. A Amsterdã é cheia de câmera.
Você sabe se a polícia pegou o câmbio para ver a hora que ele sai da sua casa? Que horas que ele chegou no dia anterior? Como que foi? Elas devem ter isso, mas você tem alguma novidade, alguma notícia disso? Não, ainda não. É, eu, eu fiz a cerimônia do meu filho há 3 dias atrás. A cerimônia de despedida, né? Até então, tudo que eu perguntava para a polícia, eles falavam assim: cuida da despedida do seu filho. O que você tiver de saber, você vai saber depois. E o que eles não me passaram nada até agora. Amanhã eu tenho que ir lá para dar amostra do meu DNA. Creio que é para ele saber, né, exclusão, né, de quem esteve na casa ou não. Eles estão fazendo isso com várias pessoas. Eles estão investigando, eu não sei exatamente como é a linha de investigação deles, né? Mas eles são muito, muito restritos. Eles não passam informação, eles não. É muito, muito, muito calados. Em princípio, não teria tido mais ninguém além do Begolian na sua casa. Não, a gente não sabe de outra pessoa. Por enquanto, foi só ele mesmo. O Begolian estava devendo dinheiro para o Alain, é só aquilo que você já me contou, porque saiu que ele fazia empréstimos para o Begolian. Não é empréstimo, ele emprestava dinheiro, é isso? Não é empréstimo. Isso. É um empréstimo, né? E eu soube depois que o Begoleão, ele estava quase todos os dias lá no açougue para pegar dinheiro com a Alain, né? Era 10, era 15, era, não sei o valor exato, mas que ele estava, inclusive, o próprio patrão do Alain proibiu, falou que não queria ele lá, porque ele achava ele uma pessoa muito estranha. E ele conversou com o Alain e falou: Alain, se você quer passar alguma coisa para o seu amigo, você vai lá fora e passa, que ele não precisa entrar aqui dentro da loja, porque ele é uma pessoa muito estranha. Você acha que pode ter sido um pouco a motivação também esse fator financeiro? Ou é só a loucura mesmo dele, no surto dele? Eu acho que foi só o surto, porque eu tenho certeza que o Alan não ia cobrar uma dívida de uma pessoa que estava na situação que ele estava. É... O Alan tinha um coração muito grande, e ele não ia cobrar. O Alan, ele agora, no que aconteceu lá na Turquia, ele comprava refrigerantes, revendia lá no açougue e juntava o dinheiro para enviar para a Turquia. O Alan, tudo que ele podia fazer por um amigo, Beto, ele tinha vários e vários amigos, dezenas de amigos, e eles eram unânimes em falar: o Alan fez isso por mim, o Alan, tudo que eu precisava, o Alan me ajudava, o Alan era assim, o Alan era assado. Todo mundo, assim, sabe? Você não tem noção. Eu não sabia o quanto meu filho era amado, tanto que meu filho é querido, sabe? Porque, olha, foi muito bonito. Imagino. O crime, então, é descoberto porque o próprio Begolian manda áudio para os amigos vão lá e chegam às 7h30. Você fica sabendo como? Ah, eram 11 horas da noite daqui, né? A gente estava em Paris. E a namorada do Alan liga para a minha filha e pergunta. A minha filha até pensou, falou: deve ter brigado, alguma coisa, porque a gente nunca imagina, né, Beto? E aí ela perguntou: você tá bem? Ela falou: tô bem. Aconteceu alguma coisa? Ela falou: você tá sentada? Aí a minha filha já pensou: meu Deus, o que que foi? Ela fala logo. E aí ela deu a triste notícia: o Alan foi morto. E aí a minha filha corre lá no meu quarto e me fala. E ali abriu um buraco que eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que pensar, o que falar.
Eu queria entender, eu queria entender, eu queria entender. Por quê? Por quê? Eu dizia, por que fizeram isso? Por que ele fez isso? Porque de imediato já falou, né? O Bigoleão fez isso com ele. O Bigoleão matou o Alan. E eu queria entender por quê. Por quê? No entanto, eu fiquei tão atordoada, Beto, que eu cheguei a ligar para a mãe dele. Eu pedi para ligar para a mãe dele, porque eu queria tanto entender o que tinha acontecido, que eu liguei para ela. Ela estava sendo muito atacada nas redes sociais e, e eu guardei a minha dor e fui lá consolar ela. Eu falei, eu sei que estão te xingando, mas você não tem culpa de nada. Você não criou teu filho para matar ninguém. Você não criou teu filho para matar o meu. E eu falei, eu não tenho raiva do teu filho. Porque o meu coração não me permite sentir raiva, sentir ódio. Eu, o meu filho é amor, Beto. O meu filho é amor. E ele sempre vai ser amor. E ele não me permite, esse amor do meu filho, não me permite sentir ódio. Eu não tenho ódio. Eu não tenho raiva. Eu já o perdoei. A mãe dele falou muitas besteiras. A mãe dele ela falou em entrevista, ela citou detalhes de como o filho dela matou o meu. Mas eu falei, ela é mãe. Ela é mãe. E eu não a condeno, eu não tenho raiva, porque a gente dá o que a gente tem. Sim. A gente transmite o que a gente tem. E meu coração não permite Quando você ter falou, ódio. ela respondeu o quê? Ela falou que Desculpa, já pedi perdão para você. Como foi a conversa de duas mães sobre um filho assassino e um filho morto pelo filho dela? olha, na verdade, eu estava tão. Minha cabeça estava tão ruim naquele momento que eu não lembro de detalhes, mas segundo a minha filha, ela filmou, né? Ela gravou a minha conversa, ela gravou com ela. E eu não lembro de detalhe, eu só lembro que eu falei: olha, você não merece ser xingada na internet, porque você não criou teu filho para fazer isso. E eu perdoo teu filho. E ela falou que se eu quisesse um dia vê-lo, ela me ajudaria, mas hoje eu já não sinto. Hoje, apesar de ter perdoado ele, e eu perdoei ele, É possível diante. perdoar tão rápido assim, Antônio? Não, é, é possível. Eu achei que não, Beto, mas é possível sim. E eu sou prova viva disso. Você Diante tem vontade de falar com ele? diante, não, não tenho mais vontade de falar com ele. É, vontade de vê-lo eu não tenho, vontade de falar com ele eu não tenho mais. Porque, na verdade, Beto, eu queria entender. Eu queria entender o que tinha acontecido. Porque foi que ele me disse. E, sabe, quem fez, sabe? Então, assim, na minha mente, eu queria entender o que tinha acontecido. E o porquê. E hoje eu já não sinto mais, apesar de eu ter perdoado, eu não sinto vontade de vê-lo, de forma nenhuma. Mas eu não sinto raiva dele, eu não sinto nada por ele, nada. Ele não merece nenhum sentimento meu. Então eu não tenho nada por ele. E diante do meu filho, dentro de um caixão, eu falei: filho, a mamãe perdoa. O Alan teria perdoado o Begolian? Sim, o Alan teria perdoado.
Beto, eu sou espírita. Eu não sou totalmente espírita porque aqui a gente não tem um lugar. Mas eu acredito no espiritismo, eu estudo o espiritismo. Eu acredito em vida após a morte. E eu sei que o perdão é o caminho. E é por isso que eu perdoo. E eu perdoo não só pelo meu filho, mas por mim também. Porque o ódio, ele traz coisas ruins para o nosso corpo, para o nosso coração. E eu não quero esse sentimento em mim. Antônia, você não quer tomar uma água? Tá melhor um pouco? Pra Tô, poder... bebi água. Eu vou Já. precisar perguntar coisas para você. Só para eu terminar, só essa parte da mãe do Begolian, que fica aqui o canal aberto para ela também, se ela quiser falar. Uhum. Ela te pede perdão? Pede. Ela pede? Eu acho que pede. Você lembra de alguma coisa, Camila? Não, eu falei, a minha filha gravou, né? Mas eu não lembro, é como eu te falei, Beto, eu estava num momento assim, de, Imagino. Eu achei é, a força que e você aí, tem de querer falar com a mãe do assassino e consolar a mãe do assassino, praticamente, como a força que você teve para consolar o seu namorado e para consolar o açougueiro, o dono da açougue, é muito bonito, é muito generoso da sua parte isso. É muito generoso. Ah, aí, de repente, a sua vida, você perde o seu filho. Se você quiser, é que quando você me ligou durante a live, você chegou a me detalhar algumas coisas. E eu tenho muito receio, porque você está muito recente e tudo. Se você me responde, se você tiver vontade, senão eu vou para outra pergunta. Quando você viu o que o seu filho sofreu, ele sofreu muito? sim, ele sofreu muito, Foram muitos golpes? muitos golpes. Inclusive no pescoço, ele foi quase degolado. Ele sofreu muito. A morte foi rápida? Você sabe alguma coisa? O laudo já saiu? Ele ficou Olha, vivo ainda quando o Pegolhão foi embora? Não sabemos ainda. segundo o próprio, ele contou para a mãe, ele contou detalhes para a mãe. E como eu te falei, a mãe contou para uma televisão portuguesa. Ela contou como se ela estivesse contando uma história infantil. É. Ela contou ele deu o golpe no pescoço e Alan desmaiou, mas ele ainda percebeu que o Alan estava vivo. E aí ele esfaqueou o coração. E aí você foi colocado em prova em tudo. Até de repente você vê seu filho sendo chamado de canibal. Exato. Foi uma avalanche, você veio um tsunami, depois veio a onda, daí veio um terremoto, muita coisa. Foi como quando você viu o seu filho ligado a esse tipo de assunto, e você ainda tendo que defender o seu filho de alguma maneira, porque se bobear, ainda tem gente que pensa do Begolian sendo um super-herói que matou um canibal. Exato. Como foi para vocês isso? É por isso que eu não, a princípio, Beto, eu tirei força de onde não tinha. Eu guardei a minha dor. Eu guardei a minha dor para me defender o meu filho. Porque o meu filho, com um coração tão grande em só querer ajudar, ele não merecia isso. Então a voz dele era minha, era da irmã dele. O meu filho não estava aqui mais para se defender, para falar. Então nós tínhamos que guardar a nossa dor e falar por ele. E foi assim que nós fizemos. Eu falei, olha, quem quiser falar comigo, eu vou falar sim. Eu vou falar quem era o meu filho, o quão importante meu filho foi e o quão trabalhador ele era.
o quão gostava de ajudar, que ele ajudou não só ele não trouxe só o Bigoleão, só que eu vi, foi uns 3 amigos, vários outros que eu vi no meu quintal, que ele não tinha onde dormir, ele dizia, pode dormir lá. Por várias vezes eu via pessoas no meu quintal, que a portinha do jardim lá do quintal é aberta, então podia entrar. E ele falava, pode dormir lá. Então, assim, eu fiz isso, eu guardei a minha dor para defender o meu filho e faria tudo de novo, porque eu, vendo meu filho todos os dias, vendo o caráter do meu filho, eu tinha certeza que meu filho nunca seria capaz de fazer nada com ninguém. Nada, nada, nada. Então, por isso. Uma coisa que ventilou, é só para saber se pode ter sido um gatilho para esse surto do Begolian. Por um acaso o Alan brincava, vou servir hoje um brasileiro, vou servir hoje. Ele brincava com essa coisa de canibalismo quando fazia alguma carne ou não? Não, Então isso também não. é bom para a gente já aproveitar e limpar essa fake news também. Não, isso nunca, pelo menos, menos quando ele estava aqui perto da gente, mesmo estando com os amigos por várias vezes, ele trazia outros amigos também, assim, só para estar aqui, brincava, tudo, mas nesse sentido, nunca vi nada, nenhuma referência, nada, nada. Vocês sofreram ataques, Antônia, por conta de a família do canibal aí? Não. Não existiu isso. Eu Bom, não tenho, até mesmo porque aqui a maioria, quase todo mundo, o meu filho era muito conhecido. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela disse que chegou lá no açougue e pediu para ser atendido pelo meu filho. Ela não, apesar de ter tido toda essa repercussão, ela não sabia. E aí ela falou: cadê o Alan? Eu quero ser atendida por ele. E quando falaram para ela do que tinha acontecido, ela não acreditou, ela colocou luto e me mandou uma mensagem, falou: olha, eu não acreditei. Então, assim, meu filho atendia várias e várias pessoas lá onde ele trabalhava. Ele era muito conhecido e é uma pessoa muito extrovertida, brincava com todo mundo, tinha aquele carinho de estar sempre fazendo as pessoas rir. E aí ele não tinha, as pessoas não acreditavam. Ou algum comentário de algum jornal de fora daqui, alguma coisa assim, mas pessoas que não têm noção, ou não sei, mas não sofremos nenhum ataque, não. bom, pelo menos vocês foram poupados de ter ainda que se defender de algo que assim você nem sabia que precisava se defender. Que bom que Uhum. pelo menos vocês passaram mais ilesos nisso. Ah, vocês tiveram a perícia aí forte, né? Foi visto o celular do Alan tá com eles para ver conversa, alguma coisa, ou todo esse material do Alan não foi pego? Segundo o que eu sei, o celular, ele levou o celular do Alan, né? Ah, ele levou? E levou. E estava com ele, foi um dos que estava preso, que foi pego lá em Portugal com celular, né? Ele estava com celular. E esse celular deve vir para a Holanda, né? Se não já está aqui, que segundo o que eu soube, ele seria extraditado essa semana. Ele ainda não foi para a Holanda, né? Eu creio que era essa semana passada, né? Eu creio que ele já está aqui, Ah, ele já foi. mas é, mas ainda não tenho certeza se ele realmente está aqui. Mas o celular devia estar em perícia em Portugal. Não sei se Portugal poderia, né, fazer essa perícia lá ou se é só aqui que o crime aconteceu aqui, né? Mas você vai ter E lá. aí, mas vai estar com a polícia, sim. Logo, logo eles vão investigar e tudo. É assim como eles são muito cuidadosos, né? Como eu te falei, eles levaram a carne toda da minha geladeira, tudo. Então, com certeza eles vão investigar tudo.
O governo brasileiro entrou em contato com vocês para apoiar alguma coisa? Até agora nada. Até agora nada. Mas fiquei sabendo através de reportagem que ele está dando assistência Tudo avaliar. pro Begolian. Agora, nenhuma ligação do cônsul Bom, você está na Holanda, então Amsterdã seria o embaixador mesmo. Nada. Nada. Nem as condolências, Espero que nada. alguém que veja esse vídeo conheça alguém da diplomacia. Gente, é uma brasileira, mãe brasileira, um filho brasileiro, e foi buscar uma vida melhor para o filho exatamente pela ausência de uma segurança do Estado. Perde o filho pela mão de um brasileiro, é assim nada, e não manda uma flor, nada. Uma Nada. lição de apoio. Em compensação, a polícia, você me falou que a polícia holandesa está sendo bem cordial e bem humana com vocês, né? Sim. Eles são bem humanos. Eles são. Olha, eu amo esse lugar, eu amo estar aqui. E aí me perguntaram: você vai continuar aí? Eu falei sim, Não foi o porque não lugar, foi o lugar. não foi o lugar. Não, não foi o lugar. E veio de lá para cá. Então, eu vou continuar assim. Eu estou tentando continuar aqui na casa onde aconteceu. Eu vim para cá ontem. Você volta para casa ontem, hein? Eu voltei ontem para casa pela primeira vez. Tem menos de 24 horas que eu estou aqui. Não tem sido fácil. Inclusive, eu dormi na sala porque eu não tive coragem de ficar lá onde. Tudo Que é do aconteceu. lado do meu quarto. É do lado do meu quarto onde o corpo dele foi encontrado. E eu não tive coragem de dormir lá na minha cama. Eu dormi na sala. É, não sei quando eu terei coragem de dormir lá novamente, de subir. Estou tentando viver aqui porque, apesar do acontecido, tem momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. E eu vou tentar pensando nisso, né? Nos bons momentos que a gente viveu aqui, que ele viveu aqui. E mas está sendo difícil. Está sendo difícil. Eu subo a escada, eu fico imaginando. Não tem como, Beto. A gente não tem como travar nossa mente para dizer eu não vou pensar, procura não pensar. Infelizmente, não É a tem escada como. que seu filho desceu pela última vez. É onde É. vocês têm momentos incríveis, mas tem esse momento final. Tem marcas ainda Uhum. de sangue, alguma coisa, Antônio? Vocês já conseguiram limpar tudo para você poder chegar em casa e não No, ter isso? no último andar ainda não foi limpo. Onde tudo começou, né? Ainda tem resquício de sangue. Eu ainda não fui lá e não vou. É é, até sábado que vai, próxima semana é que vão limpar lá, né? Vão pintar, porque foi pintado do primeiro andar e aqui embaixo, né? Mas lá no segundo andar, onde tudo começou, ainda não foi pintado e ainda tem alguma coisa lá. Então, eu procuro nem olhar para a escada lá em cima, né? Eu não estou indo lá e não vou até arrumar tudo. Eu não quero ir. Então, eu nem vou pedir para você me mostrar a casa. A minha filha pode, se você quiser, ela pode mostrar sim. Porque mais que para que faz parte do crime, né? É uma coisa. Uhum. Agora, É. antes de vocês me mostrarem a casa, eu queria te perguntar uma coisa. É tudo muito, muito, muito recente. Se você me assistir, você sabe que eu sempre chego nesse momento. É muito Uhum. recente, mas eu entendo o espiritismo também. Eu tenho uma grande simpatia pelo espiritismo. Se eu me obrigasse a escolher uma religião, eu acho que iria para esse lado. E o espiritismo ele é muito claro nessa parte toda de estamos juntos, ele está comigo, e nós vamos nos reencontrar e vamos é,
reencarnar e tudo mais. Mas se você pudesse encontrar o Alan, o que você falaria para ele agora? Eu acho que eu acho que a gente ia viver mais momentos juntos. Eu trocaria o meu futuro pelo aquele último dia. Ó, nossa. Na próxima vida você quer voltar mãe de Alan? Sim, com certeza. E 1000 vezes, se for preciso, eu quero. Antônio, minha querida, eu não tenho como te agradecer pela sua disponibilidade de conversar comigo hoje, na volta para casa. Eu espero não ter sido pouco. Estou tentando o máximo possível ser um algodão entre cristais aqui. Tem alguma coisa a mais que você queira me contar? Porque você tem um longo caminho. Eu vou te convidar para a gente conversar sempre. Para Sim. você ter um longuíssimo caminho que é de Aham. justiça pelo Alan. Sim, inclusive, quando eu saber mais informações sobre o caso, e quando a polícia me passar mais informações, eu passo, sim, a gente volta a conversar, No WhatsApp, volta a você falar. manda na hora. Você tem Tranquilo. alguma coisa que você queira me falar mais do Alan, de vocês? Você quer falar alguma coisa da família do Begolian? Você tem alguma Eu- coisa mais que você queira me falar aqui? O que eu quero, só simplesmente que é o que eu já falei, eu não guardo ódio, eu perdoei ele diante do corpo do meu filho. Eu falei, crendo que ele ainda estava ali. E eu pedi para ele também perdoar, porque eu acredito que ele fez isso no momento de paranoia. E eu não acredito que ele seja alguém tão ruim. Eu não acredito. Mesmo ele tendo feito o que fez. Eu acredito que ele também precisa de ajuda. Que a família dele, não sei se a família dele já tinha visto ele em surto, porque eu vi uma entrevista da mãe do Begolian, que a sensação que eu tenho é que eles sabiam que ele tinha algum problema psiquiátrico. E a família do Begolian não te ligou, só você que ligou aquela vez e ninguém ligou para você mais ou ligaram? Não. Não, não. Até mesmo porque não foi através do meu telefone, foi através de uma terceira pessoa. Então, se ligou, Você não eu não vou saber, porque até mesmo essa pessoa está no Brasil, né? Eu não tive mais contato com ela. Então, não teria como saber. Antônio, minha querida, espero que a volta para casa te traga mais boas lembranças do que pesadelos terríveis, porque eles passam e o que é bom sempre vai ter que ser mais forte. E eu vi pelas fotos e pelos vídeos que você me mandou de vocês aí nessa casa, aí foi um cenário de profunda felicidade, de Sim, muito amor. Eu acho que isso vai ser o seu grande alicerce para você poder subir um dia essa escada, poder passar por ela sem a lembrança do que você não viu, apenas a lembrança do que você viveu. Eu espero, de verdade, eu te desejo isso para. E vai ser um dia de cada vez. um dia de cada vez, exato. É isso, pra gente. Eu procuro lutar por ele, né? Porque eu quero que ele esteja bem lá no outro plano. Então, eu procuro me manter sempre forte por ele, por mim, pelas irmãs dele e para todos que precisam de mim. É isso, para isso que eu estou aqui. E eu te agradeço e se você quiser, a minha filha pode mostrar. Se não for doído para vocês, eu agradeço. Antônia, Não, você quer deixar algum Instagram seu? Você está fazendo algum Instagram para o Alan? Você quer só que eu coloque Antônia Lima, mãe de Alan, sem nenhuma rede social? não pode, é só Antônia Lima, mãe de Alan, porque
isso, isso não me traz coisa boa, então jamais não quero divulgar nada, não. Só a mãe do Alan mesmo, para mim. Te agradeço Tá, muito, Antônia, que você tenha um domingo mais em paz hoje, se for possível. E agradeço da sua filha. Qual que é o nome da irmã do Alan mesmo, gente? Camila, Camila, se a Camila puder, eu agradeço. Camila está aí junto com você. tá aqui, sim. Um beijo, Antônia. Eu estou aqui Bem. perto para quando você precisar, tá? Está bem. Obrigada, Beto. Fique com Deus. Oi, Olá, a Camila. Camila. Eu posso virar a câmera? Pode, eu fico até constrangido de te pedir, mas se Ok, você puder, eu te agradeço. Não vou sem problema. perguntar, Camila, não vou perguntar se está tudo bem com vocês, que é uma pergunta que sai, mas que não tem lógica de ser feita. Espero que Sim, você também consiga ajudar sua mãe nesse momento e se ajudar também. obrigada. Eu só quero começar, antes de tudo, mostrando ali a casinha, né? Na qual a gente sempre. Você vai virar a câmera. É isso. Aqui é a casinha na qual ele sempre recebia os amigos. Ainda tá aqui com a etiqueta da polícia, né? Mas a gente já deu uma mexida. Ali tem um sofá, né? Que minha mãe Ah, comentou, na qual os meninos dormiam. Tinha também edredom, só que na perícia eles tiraram aqui pra fora, molhou e a gente jogou fora. Mas tinha 2 edredons aqui também jogados, né? Quando a gente voltou. Eu vou subir ali pra. ele foi encontrado na porta da sala, é isso? Na porta da Não, aqui é o térreo, né? sala? Aqui é a porta de entrada, que foi Tá. onde a polícia invadiu, né? No caso, como que fala? Como que eu Claro, tá. posso dizer? É, arrombou, isso, a polícia arrombou aquela porta. E quando ela estava subindo essa escada aqui, ela já voltou dizendo que tinha um corpo. O Alan foi encontrado aqui. Ah, agora eu entendi. Tem 3 andares a casa, é isso? São 3 andares, isso, térreo e mais 2. Eu Entendi. não sei se você consegue ver até a diferença do piso. A partir dali é um e aqui Ah, é e aqui é outro, mais novo. porque a gente teve que remover todo o piso, porque ele foi encontrado aqui. Aqui é o quarto da minha mãe, aqui é o quarto da minha irmã, né, de 6 anos, e ele foi encontrado aqui. A gente acredita que a cabeça dele ficou aqui, porque aqui tinha uma grande quantidade de sangue até no piso cru, né? Porque mesmo que o piso estava arrancado, por baixo, na madeira crua, ainda tinha bastante sangue. Nossa. Tá. Eu vou subir aqui. Aqui a gente É essa imagina que foi. escada que ele caiu. Sim, exatamente. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui. Aqui é onde ele estava dormindo. Tá, É, entendi. o colchão teve que ser, né? A polícia jogou fora. Os edredons também. Tinha 2 edredons bem grossos aqui Tá. também. E aqui tem muita. Pera, eu não sei se tá focando. Deixa eu limpar a câmera. Não sei se você consegue ver que aqui tem sangue. Ah, então os Ah, primeiros tá. golpes foram dentro do quarto dele. Sim, exatamente. Nossa, a câmera não tá ajudando. Eu não sei se você Ah, mas tudo consegue ver. bem, mas era só aquelas manchas na parede ali, é isso? Isso aqui, a polícia limpou, né? Aqui foi o que ficou ainda que não deu para limpar. Tá. Aqui também tem sangue até ali, eu ainda consegui limpar. Tem sangue também nessa parede. Essa, essa cômoda aqui estava extremamente espingada de sangue. Ele estava Tudo aqui, né? vestido, Camila, ele estava vestido, ele estava de roupa para sair, ele estava de A pijama. gente não sabe, não sabe. Porque a gente também não teve, né? Como minha mãe disse, a polícia ela tá aguardando muito. A partir de amanhã que minha mãe possa ser que tenha alguma coisa, porque ela vai lá, né, colher o DNA, mas a gente não sabe do que aconteceu, como e a forma com que ele estava. Entendi. E aí foram os primeiros golpes, então, e aí ele cai a escada. Sim, a gente não sabe se de fato ele caiu ou se ele correu, né? Sim. Aqui a gente vê também, ó, aqui tem sangue, né? Tá limpado. A gente vê até dedos aqui de sangue. Não sei se ele veio Ele se escapou. segurando aqui nessa parede. Aqui também foi encontrado uma quene dele, uma sandália cheia de sangue também. E a, a mancha na qual foi limpa aqui, né? Porque a gente preferiu começar aqui onde minha mãe tem acesso, foi Claro. toda essa parede. Essa parede também estava cheia de sangue, tinha sangue respingado no chão do quarto dela e tinha bastante sangue também respingado assim
nessa lateral, assim, até ali no guarda-roupa da minha irmã tinha sangue. Então, a gente crê que, crê não, né? De fato, foi aqui que ele finalizou os golpes. E aí tinha sangue, tinha marca de sangue na outra, porque o Begolian teve que sair. Ele saiu pela porta da frente ou pela porta de trás? A gente acredita que foi pela porta de trás, porque a porta de trás sempre ficou aberta. Quando a gente viajou, a gente deixou a porta aberta. E a gente também viu sangue aqui. Deixa eu te mostrar. Ah, tinha pegada de sangue, alguma coisa ou não? Só se a polícia limpou. Quando a gente entrou, não tinha. A única mancha que tinha aqui embaixo era aqui. Nessa, tá vendo? Não sei se você consegue Ah, ver. dá Tem pra uma ver. mancha aqui e tinha uma aqui. Nossa, Tá vendo essa mancha? E aqui tinha até um carregador que tava só o encaixe, a cabeça, né? Como a gente fala, não tinha o fio. Então a gente crê que ele pode até ter se apoiado aqui com a mão suja para puxar o fio. tá. Entendeu? Então aqui na sala a gente não tinha sangue, E mas aí ficou lá em cima o corpo do seu irmão, e aí ele pode ter saído sim, pela porta de serviço ali que você me mostrou. sim, a gente acredita exatamente que ele saiu pelos fundos. Entendi. Entendeu? Poxa, Camila, espero que é o que eu falei para sua mãe, que as lembranças boas se sobressaiam a todos esses, que o piso volte logo a tudo se formar numa cor só e que o tempo ajude todos Amém. vocês a É o que a passar. gente espera também. Para você deve ser muito difícil também, pelo que sua mãe me falou, você era muito apegada a seu irmão. Sim, bastante. Então, olha, o canal está aberto aqui para quando vocês quiserem falar, para quando tiverem os novos passos, porque vai ter julgamento. E tem tanta coisa ainda que vocês têm. Ainda nem começou, né? Digamos. Nada. Mas a gente está aqui para acompanhar vocês quando vocês quiserem. Vocês já têm meu WhatsApp, é só mandar uma mensagem, a gente já conversa. Obrigada, tá? Muito obrigada. A gente Nada de agradece. verdade, espero que sua mãe fique. Ah, que difícil. Eu Se olhar sei. há 10 dias não existia isso. É verdade. Quando que A você gente falou? tá aí. A última vez que eu vi ele, inclusive, foi aqui. Minha mãe estava recebendo amigas, né? E a gente tava com a amiga dela, mais uma prima nossa. Então a gente estava dormindo lá em cima, inclusive na cama, que tudo aconteceu. E ele estava dormindo aqui. Eu lembro que eu botei minhas malas, porque eu não moro aqui. E eu peguei minha mala e só encostei a porta. E ele falou, Mila, que ele me chamava de Mila. Ele, ó, Mila, tem como você fechar a porta? Porque pra Luiz, né, não ficar entrando no meu rosto. Aí eu vim, catei o resto das minhas coisas que tinha, pra não ter que estar entrando toda hora. E eu deixei ele dormindo aqui, no sábado de manhã. E aí, infelizmente, domingo a gente teve a pior notícia. Como que o teu irmão estava nesse último dia de vida? Ele estava normal? Normal. Como eu disse, a gente ia viajar no sábado, então eu cheguei na sexta, né? Porque a gente ia sair muito cedo, então eu vim dormir aqui. Ele chegou em torno de meia-noite, ele sempre chegava tarde. Ele comeu, jantou. Minha mãe tinha feito um frango com quiabo, eu até brinquei no dia, porque quando eu olhei o prato dele, tava todo quiabo. Ele limpou tudo, tava só os quiabos. Eu falei, nossa, a melhor parte ele deixou. Aí ele subiu, né? Ele até a última vez que eu vi ele foi entrando aqui no banheiro, que tem a portinha aqui do banheiro. Ele até, acho que ele tava ouvindo minha mãe subindo. Aí, como aqui é pequeno, né? Um espaço pequeno. Ele tava comendo leite condensado, que ele também era viciado em leite condensado, era pior que criança. Minha mãe tinha que esconder, às vezes, quando tinha que fazer receita. E ele comendo leite condensado, ele entrou para a porta pro banheiro, minha mãe passou, e aí foi onde a gente, cada um foi para seus quartos, que já era tarde, né? Foi dormir porque a gente tinha que acordar cedo. E aí, como a gente estava ocupando as camas lá em cima, ele veio dormir aqui na cama da minha irmã, que é o quartinho da minha irmã. E foi a última vez, mas super tranquilo, nada que eu possa dizer que eu suspeitei ou que eu estranhei. Você conseguiu, como a sua mãe, já perdoar o Begolian? Eu falo pra minha mãe assim que por ele, por ela, sim, eu não sinto raiva, eu não tenho um sentimento de raiva, não tenho um sentimento de ódio, mas às vezes eu brinco assim que na minha imaginação eu acabo com ele, mas eu falo, é coisa de irmão, né? Não tem como assim, às vezes eu não imaginar fazendo algo com ele, só que é coisa momentânea, eu sei que não é de coração. É que o ódio ele é muito pesado, né? Eu acho que quando a gente tem que carregar o ódio, a gente acaba perdoando porque é muito pesado. Você carregar um ódio é você se tornar um ser humano ruim para você, Exato. porque você vai viver em Eu, função do ódio. Eu É acho verdade. Eu falo que eu não quero ser igual a ele. Eu não sou igual a ele. E eu sei que eu alimentar um ódio por ele, isso faz mal pra mim.
Claro. entendeu? Você E fica rancoroso, você não vai viver nada bom, porque você vai viver eternamente em função do ódio. exatamente. E eu não quero. O mal que ele nos fez já basta, que foi ter tirado meu irmão. Eu não quero que ele faça mais, né, nenhum sentimento, nenhuma, nada que nos faça mal novamente. Você não quer que ele já tirou a vida do teu irmão, você não vai deixar ele tirar a sua também. Não, jamais, jamais. Camila, minha querida, qual é o seu nome? É Camila Lima? Camila Lopes. Lopes. Isso, Kamila. K, com K, né? Kamila. Você tem Isso. algum Instagram que você queira que eu coloque? Seu? Você só Não, irmã do não, Alan. essa pode ser irmã do Alan. Eu também já tô. É assim, querendo ou não, as pessoas elas se sensibilizam e elas vêm mandar mensagem. E acaba que eu tô evitando já responder, né? Porque eu não quero estar nesse ciclo. Eu quero sair um pouco para ver se a gente esparece e tenta esquecer um pouco dessa crueldade, né? A gente tá tentando viver a vida. Porque o luto ele é muito privado e o luto de vocês teve que ser extremamente público. Até para Uhum, vocês salvarem a imagem do seu irmão. exatamente. É, eu falei, né? Eu falo, eu apareço, porque o Alan só tem a gente. Infelizmente, a família dele tá lá falando, né, barbaridades contra meu irmão. Meu irmão não tá mais aqui para se defender, mas ele tem a gente. Então, repórteres, o que quiser que eu fale, eu falo, porque a defesa do meu irmão sou eu e a minha mãe. Mas eu não quero, assim, me expor a ponto de ter diversas pessoas vindo falar comigo, porque, como eu disse, eu não quero estar sempre nesse ciclo, né, de ai, sinto muito, meus pesos, meus sentimentos. Eu agradeço muito quem vem, mas eu quero tentar fugir um pouco disso. Eu não quero ficar presa, porque são 2 semanas somente disso. A gente não, o meu Instagram é só isso, não é outra coisa além. E vocês são a voz do Alan agora, mas eu acho que concordo que Pois você é é. a voz do Alan os, para os veículos necessários, até para que a imagem dele não Sim, seja comprometida. exatamente. Mataram ele, não pode matar a biografia e a história dele. Exatamente. Camila, muito obrigado. Que o domingo de vocês seja em paz aí, em família, Amém. Eu que sempre agradeço. importante. E que o Alan com certeza vai estar junto, sempre junto, porque o amor, ele é eterno. Esse não morre. É verdade. É O ódio é verdade. A opção. gente fala que ele. Exatamente. A gente fala que ele não morreu, ele vai estar para sempre vivo em nossos corações. Exatamente. Um beijo para você, muito obrigado e obrigado Beijo. pela lutura aí, uma tristeza, mas muito obrigado mesmo. Ok. Por nada, eu que agradeço, viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.